de um homem, o apóstolo Pedro. Eu quero fazer uma consideração aqui com os irmãos. Os momentos de crise na nossa vida, elas podem ser encaradas de duas formas. Momentos de crise, como um momento de derrota para você ou como oportunidade para crescer, para se desenvolver como ser humano, como cristão, e para confessar a Deus o que nós cantamos agora há pouco. Senhor, eu preciso de Ti. Por mais que você tenha preparo intelectual, cultural, físico, social, seja lá de que área for, por mais que você tenha preparo, você precisa confessar o tempo todo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu estudei para ocupar essa posição, eu tenho capacidade, tudo que eu fiz até hoje me trouxe na posição certa para estar aqui e alcançar o que eu quero alcançar, mas você precisa confessar: eu preciso de Ti, Senhor. Irmãos, que diferença é você estar no lugar onde você se preparou a vida inteira? Que diferença é você estar nesse lugar, com ou sem Jesus? Faz toda a diferença. Primeiramente, você vai estar numa posição de extrema arrogância se você entender que você chegou ali pelos seus próprios méritos e Deus não teve nada a ver com aquilo. Extrema arrogância. Agora, com Jesus você vai entender o seguinte: você vai conseguir ver a condução de Deus em cada passo que você deu até chegar ali. E isso é primordial, fundamental. Então nós temos, nesse momento de crise, de oportunidade, nós temos a oportunidade de confessar a Jesus como Senhor a cada instante. E todo cristão, irmãos, passa por momentos de crise. Todos nós passamos. Todos nós passamos. Todos nós. Até os multimilionários passam. Momentos de crise. De todas as áreas. E a gente, quando vai considerar pessoas que estão numa posição muito maior do que a nossa, muito mais elevada do que a nossa, a gente fica impressionado como que eles enfrentam questões que para nós seria fácil de resolver. Porque nós não estamos lá onde eles estão. Então os problemas deles são outros. E quando a gente considera o apóstolo Pedro, pode parecer fácil acusar esse homem. Pode parecer fácil. Pode parecer fácil acusá-lo de não ter conseguido ficar acordado no Getsemane. Pode parecer fácil acusá-lo por ter sido nervoso demais e tentado usar a espada no momento em que Jesus não queria que a defesa fosse aquela. Pode parecer fácil querer acusá-lo por ter negado a Jesus. Pode parecer fácil querer acusá-lo por lavar as redes e voltar a pescar depois que Jesus foi para a glória. Mas nós temos que entender uma coisa. Todos nós estamos na mesma posição e todos nós fazemos a mesma coisa que ele fez. Em situações diferentes, mas tomando a mesma decisão. A mesma decisão. Com a mesma motivação. E agora nós vamos ver isso. É muito fácil. A vida de Pedro, ela teve uma sequência de altos e baixos. Primeiro, em João 1, 35 a 42, ele se encontra com Jesus. João 1, 35 a 42. A gente não vai ler o texto todo. Essa mensagem vai estar gravada. Se você quiser, depois pega na sua casa, no YouTube lá, e faz a leitura de todos os textos, porque são muitos textos. Mas o que fala esse texto de 1, 35 a 42? Fala o seguinte: João estava ali, tá aí, João estava ali fazendo o batismo, lá, João Batista, né? E aí Jesus passa, 2 dos discípulos de João veem Jesus passando e resolvem segui-lo. Quem era um desses discípulos? Se você olhar lá pelo versículo 40, 41, você vai ver que era o André. André, irmão de Pedro. Aí, era o 40. André, irmão de Pedro. Então, André era discípulo de João Batista. Jesus passa e
aparentemente, olha como é que Deus constrói a história. O fio da meada de Deus, a linha do tempo de Deus, ele vai construindo. E é assim que ele faz na tua vida. Aparentemente, só por interesse de conhecer Jesus, André vai atrás. E depois, o mesmo André, que era irmão de Pedro, chega e fala: achamos o Senhor, achamos o Messias. Acho que é no versículo 42, vê. Achamos o Messias. Se você for olhar em Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11, você vai ver o chamado ministerial de Pedro. Qual é essa passagem do chamado ministerial de Pedro? É aquela passagem que Jesus estava fazendo a pregação, encontra ali Pedro lavando as redes, aí ele entra no barco de Pedro, que parecia estar cansado, porque o relato diz que ele tinha pescado a noite inteira, não tinha conseguido pegar peixe nenhum. Então ele entra no barco de Pedro e diz: Pedro, faz-te ao largo, porque preciso usar aqui o teu barco, para falar com a multidão. E quando ele usa o barco, fala com a multidão, termina aquela parte, ele fala: ó, joga a tua rede para a direita agora, porque você vai achar peixe. Aí Pedro fala: Senhor, pesquei a noite inteira, não peguei peixe nenhum, não tem peixe hoje aqui nessa região. Jesus fala: joga para o outro lado, você vai pegar o peixe. Faz o que eu estou te mandando. Pedro joga, aí nós temos o relato da primeira pesca maravilhosa, e Pedro fica estupefato com aquilo e reconhece o poderio e a soberania de Jesus Cristo. Nesse momento é o chamado ministerial dele, porque Jesus faz a ele não é o convite, ele faz o chamado. Vinde após mim, porque a partir de agora você vai ser pescadores de seres humanos, pescadores de homens. Você vai buscar pessoas que Deus me mandou buscar. A partir de agora tu vai ser pescador de homens. E assim é a nossa vida, irmãos. É desse jeito. Fazendo o que você está fazendo, quando você ouve o chamado de Jesus para fazer qualquer coisa que te dirija a fazer aquilo que Ele quer que você faça, duas coisas. Você participou do projeto de Deus para a humanidade, ainda que seja para salvar uma vida, que seja, uma só. É o projeto de Deus, a gente não entende. E a segunda, você vai ser abençoado. Não tem para onde correr, você vai ser abençoado. Como foi Pedro. Ele foi usado por Jesus para falar para aquela multidão, através do seu barco, mas no final ele fez uma pesca lá que foi suficiente para ele pagar a dívida do barco, trazer o sustento da sua família para casa e conseguir o seu recurso para continuar a sua vida ali. Em Mateus 14, 22 a 32, nós vemos aí o Pedro demonstrando parte dessa música que nós cantamos. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Que passagem é essa? Pedro andando sobre o mar. Pedro andando sobre o mar, irmãos, traz para nós um confronto muito grande. Porque pode ser que você, na tua cabeça, imagine que a tua atuação naquele momento seria diferente. Rapaz, se fosse comigo, eu andaria sobre o mar. Pedro vacilou. A fé dele vacilou. Mas, irmãos, quem somos nós para falar alguma coisa de Pedro nessa hora? Por quê? A gente está esquecendo de um detalhe. Pedro era um homem do mar. De mar ele entendia. Nós estamos falando de fora a respeito de algo que ele entendia perfeitamente bem de dentro. Pedro era um homem do mar, ele entendia tudo de mar. Primeira coisa, ele sabia que era impossível andar sobre as águas. Mas ele fala para Jesus: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus fala: vem. E ele foi. Ele andou ou não andou sobre o mar? Andou. Só que quando ele sente a aguinha batendo na sola do pé dele, e ele começa a trazer para o racional dele, e ele começa a pensar: meu Deus, eu
Vivo disso há 30 anos e sei que o que está acontecendo aqui é impossível. Nessa hora ele afunda. Nessa hora ele afunda. Trabalhar com Deus requer uma coisa chamada, a palavrinha de 2 letras: fé. Fé. Se você for olhar o livro de Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que... E a esperança do que? Gente, firme fundamento é você andar sobre o que não existe ainda. Firme fundamento. O que é fundamento? Você faz uma casa sem fundação? Sem alicerce? A fé é o alicerce sobre o qual se ergue aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Tudo começa pela fé. 2 letrinhas. Tudo começa pela fé. No primeiro momento, Pedro teve fé? Teve. E o que a gente precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Continuar crendo, continuar tendo fé. E como é que eu faço para continuar tendo fé? Você consegue confiar naquilo que você não vê? Você consegue? Você consegue confiar naquilo que você não vê? Você consegue confiar naquilo que você não tem experiência? Você consegue? Consegue? Você precisa ter experiência. Você precisa ver. O que você precisa, então? Disciplina. Como é que você consegue fé? Tendo relacionamento com coisas que Deus faz e dá certo. Porque eu não consigo ter fé, uma fé teórica, não consigo. Porque aí seria mera ilusão, autoconvencimento, poder da mente, que não produz resultado. Agora, quando você tem fé, você precisa de quê? De disciplina para que a sua fé continue. No início da jornada de Pedro, ele afunda no mar. Quando a gente vai depois lá de Atos, você vai encontrar um Pedro cuja sombra operava milagres. Teve alguma mudança, não teve? E qual foi a mudança? A mudança foi que Pedro teve a disciplina, a constância, o exercício. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: o dom da excelência se manifesta no exercício da especialidade. O dom da excelência se manifesta no exercício da especialidade. Aquilo que você sabe fazer, quando você exercita, você se torna excelente naquilo. É ou não é? Sim. Disciplina é você ter a constância de praticar, exercitar algo que você já sabe fazer. É você continuar fazendo aquilo ali. E aí a gente vê aqui Pedro vacilando sobre o mar. Nós teríamos feito igual ou diferente, irmãos? Alguém pode falar igual. Aí eu te peço para você fazer uma análise da tua vida e ver quantas vezes Deus desafiou você a fazer alguma coisa, você começou e no meio você falou: meu Deus, não era para ter feito isso. Meu Deus, isso é impossível. Meu Deus, isso não acontece. E a gente pode começar alguma coisa que Deus nos mandou fazer e lá na frente se atemorizar com as circunstâncias ao nosso redor, com conhecimento, assim como foi com Pedro. O conhecimento daquilo que ele tinha e falou: não, isso não é possível. Mas ele já estava andando sobre a água. Como não é possível? Ele já estava andando. E se Deus chamou você para fazer alguma coisa, você só precisa fazer o quê? Continuar andando. Mas falar isso agora é fácil, irmãos. Porque a gente não está lá igual Pedro estava, andando em cima da água. Mas a gente tem experiência de começar coisas que Deus mandou a gente começar e chega algum momento que a gente duvida. Chega algum momento que a gente duvida. Isso acontece com todos, sem exceção. Sem exceção. Quer ver um exemplozinho bem
Todo mundo ali, os 12 apóstolos andaram com Jesus, não andaram? Conhecia Jesus, sabia do que tinha que acontecer. Jesus tinha declarado: eu preciso morrer, preciso ressuscitar, eu vou subir, vou mandar o Espírito Santo. Só que quando Jesus morre, ressuscita, quase ninguém acredita. E Tomé é o pior de todos. Porque Tomé, com Jesus na frente dele, ele fala: se eu não colocar o dedo na ferida, eu não vou acreditar. Então, gente, todos nós, até quem andou com Jesus, que viu os milagres que Jesus fazendo, viu as maravilhas feitas por Jesus, até eles duvidaram. Em João 6, 66 a 69, Pedro confessa que queria continuar seguindo a Jesus. João 6, 66 até o 69. Que situação é essa? Quando Jesus está falando ali que ele precisaria morrer e a carne dele seria repartida, quando os judeus ouviram aquilo, eles falaram: esse homem é estranho. Ele está incitando ao canibalismo. E, irmãos, quando você estuda a história da igreja, você vai encontrar dos ataques dos inimigos de Jesus. A igreja primitiva era exatamente isso. Diziam que crente era canibal. Por quê? Porque comiam a carne do seu líder. Porque Jesus falou que meu corpo é comida, meu sangue é bebida. E quem não comungasse do corpo dele, não teria parte com ele. Só que não era literal. A gente sabe disso. A gente tem a ceia. E Jesus fez a última ceia. E ali, quando ele parte o pão, ele fala: isso é meu corpo que é partido por vós. Mas era pão. Só que as pessoas pegaram aquilo no literal. E os judeus começaram a falar: esse negócio é estranho. E começaram a sair de perto dele, a abandonar. Pedro chega para ele e fala: Senhor, dura esse discurso, quem o poderá suportar? E Jesus pergunta: olha só, vocês querem seguir esse pessoal que foi embora também? Quer ir embora junto? Vai. E ali Pedro fala para Jesus: para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, ele confessa que ele queria continuar seguindo a Jesus, e ele confessa mais ainda. Ele confessa mais. Ele confessa que Jesus era aquele que podia levar o homem da sua existência finita e desesperançada para o céu, para morar com Deus. Isso é uma confissão tremenda, irmãos. Tremenda. E o mesmo Pedro que faz isso, é o Pedro que dorme no Getsemane, que nega Jesus, que tenta dissuadir Jesus, tenta convencer Jesus a não entrar em Jerusalém para morrer. Ele tenta isso. Aquele momento célebre que Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Era o mesmo Pedro. Em Mateus 16, 13 a 23, ele confessa e nega em seguida. Mateus 16, 13 a 23. Mateus 16. Ele confessa e logo em seguida ele nega. Avança aí para o 14. Rebeca. Aí ele pergunta quem dizem, aí dizem: João Batista, Elias, Jeremias. Vai avançando, por favor. E vós, quem diz isso? Aí Pedro vai falar, 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto, revelação. E Jesus responde o que para ele? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelou, mas meu Pai que está nos céus. A revelação de Deus ele teve ali. Porque ele declara, e isso aí, irmãos, fazer essa declaração nesse tempo aí, era anátema. Você poderia ser apedrejado por falar isso. Que Pedro falou. E ele falou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és aquele que nós estávamos esperando. O Senhor é aquele que vai fazer a transição do humano
para o celestial. Nós vamos morar na glória por tua causa. O Senhor é o prometido. O Senhor é o que havia sido prometido. O Senhor é a resposta da humanidade. E Jesus fala, não foi nem a carne nem o sangue. Avança aí até. Também digo que tu és Pedro, mais um. Mais um. (22) e 23. Volta para 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Ó, Pedro, ó. Primeiro ele confessa, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí no 22, o mesmo Pedro, Pedrão. Irmãos, o Pedro é a gente se olhando no espelho, irmãos. Somos nós. É a nossa imagem no espelho. Quantas vezes a gente quer ensinar para Deus qual a maneira mais rápida de chegar aos objetivos? Quantas vezes, irmãos? A gente quer. O diabo, que tem mais inteligência, não sabedoria. Sabedoria tem quem anda com Deus. Mas o diabo, que tem mais inteligência, sabe mexer com a psicologia melhor do que o melhor psicólogo. Ele tenta Jesus. Ele chega para Jesus e fala, ó, tá vendo aqui os reinos da terra? Tá vendo aqui? Tudo isso eu te dou se você apenas me reconhecer como autoridade. Qual era o objetivo de Jesus, irmãos? Não era alcançar o mundo inteiro? O diabo tentou Jesus nessa área. Eu vou apressar o teu trabalho, eu vou facilitar o teu ministério. Eu vou facilitar o chamado de Deus na tua vida. Você veio aqui para arrecadar toda a humanidade. Olha só o que eu estou te mostrando. Todo mundo. Tudo isso eu te entrego na tua mão. Eu entrego para você. Eu te dou. Se você só me adorar. O diabo tentou a mesma coisa. E aqui, Pedro, mostrando um caminho. Senhor, não tem que ser assim. Tem compaixão de ti mesmo. De modo algum te acontecerá. E o 23, para finalizar. Versículo 23. Plim. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, bicho ruim, tu és pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Irmãos, tem hora que a gente empresta a nossa boca para o diabo. A gente empresta às vezes. Pastor, está falando uma coisa muito feia, muito errada. Nós acabamos de ler o exemplo aqui. Pedro, em verdade te digo, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou que eu sou filho de Deus. Pouco depois, para trás de mim, capeta. Porque o que você está fazendo aí, ó, tu está sendo pedra de tropeço, está tentando me enganar, está tentando fazer coisa que Deus não mandou fazer. Vai embora, sai. E às vezes a gente está... Lembra dos amigos de Jó. Às vezes a gente está na melhor das intenções, querendo ajudar o nosso amigo que está sofrendo, pobrezinho, seja lá o que for. E a gente vai dar aquele conselho, né? Que não tem nada a ver com o que Deus mandou a gente fazer. Eu lembro de Davi. Vou construir uma casa para Deus, um templo, não sei o quê. Natan, vai nessa tua força, boa essa palavra. Vai lá e faz. No caminho, Natan indo embora para casa, e Deus falou, vem cá, tu falou o que para ele? Eu falei que vai em frente. Aí Deus perguntou para ele, e quem me falou isso? Quem falou isso para você aqui? Eu estou nesse negócio. Volta lá e fala para ele que não. Não vai ser ele que vai me erigir um templo. O filho dele. Ele não. Ele teve que voltar lá. Tem hora que a gente, na melhor das intenções, a gente não ora. Senhor, eu vou lá falar com teu filho, vou falar com a tua filha, vou lá levar uma mensagem.
tal, está sofrendo, está não sei o quê, vou lá levar uma mensagem, cheio de boa intenção, tu chega lá e, que o Senhor é contigo, não sei o quê, vai nessa tua força que vai dar certo. Deus está fazendo um tratamento com a pessoa, Deus está tratando a pessoa e você vai lá dizer que está tudo certo. E o Espírito Santo já vem falando com a pessoa, se arrepende porque você está errada. Se arrepende porque você está em pecado. Eu estou quebrando você para você entrar na posição que eu quero que você entre. Aí a pessoa chega lá e, não, está tudo certo. Está tudo certo. Isso aí é a condição do país que está assim, está tudo na pindaíba. Não, filho. Não fale o que Deus não mandou você falar. Não fale o que Deus não mandou você falar. Porque você pode estar atrapalhando o tratamento de Deus. E aí a gente fala, aí a pessoa pensa, não, mas quando é de Deus, nada atrapalha. Aí, irmãos, cuidado. Foi com Jesus, não foi com o pastor Roberto Gaviorno, não. Foi com Jesus. Pedro. Então a gente tem que estar, na unção do Espírito, orando, vigiando, não falando aquilo que Deus não mandou a gente falar. Pedro, em Marcos 9, 2 a 10. Pedro, Marcos 9, 2 a 10. Ele se alegra no momento da transfiguração. No momento da transfiguração, ele se alegra, mas se alegra tanto, irmãos. Se alegra tanto que ele quer até morar para lá eternamente. Aí Jesus tomou consigo a Pedro e tal. 6 dias depois tomou Jesus consigo. Pode passar, pode passar. Até chegar no momento em que Pedro fica feliz. Então Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, bom estarmos aqui, aleluia, glória a Deus, oh maravilha. E que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não queria mais descer, irmãos. Ele não queria mais descer daquele monte, não. Ele queria ficar ali e querendo que aquele momento durasse a vida inteira. Mas Deus não nos chamou para isso. Qual é a nossa trajetória aqui nessa terra? A visão do homem que não tem a Deus é o ser humano nasce, cresce, casa, reproduz e morre. É o que o pessoal fala aí fora. Aí tem outros que dizem que o homem tem que fazer um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Aí ele se realiza. Planta uma árvore, cuidou da natureza, escreveu um livro, contribuiu para a humanidade. Fez um filho, é a alegria de todo ser humano, né? Maravilha. Só que a nossa trajetória como servo de Deus não tem a ver com nosso deleite, nosso prazer aqui. Nossa trajetória é visando sempre o céu. Nós queremos nos encontrar com o nosso Senhor. Estar eternamente na sua presença. É isso que a gente quer. E devemos querer isso. Aí Pedro, naquele momento, ele não entendendo a transitoriedade da vida dele, o aspecto passageiro da vida dele, que ele precisava ainda, tinha um ministério para executar, desempenhar na terra, ele queria que o relógio parasse, o tempo parasse. Tem até aquela música, eu queria o tempo parar, de novo te fazer ninar. Toda mãe quer que o filho fique pequenininho a vida inteira, né? Ô, delícia, maravilha. Aquela coisinha bonitinha, cuti-cuti, você brinca com ela o tempo todo, não cresce, não dá trabalho. Ô, delícia, maravilha, né? Aí quando começa a crescer, começa a preocupação, o aborrecimento, o filho acha que é dono do mundo, sabe tudo, sabe mais que você, e é problema. Eu estou vendo gente mais experiente balançando a cabeça e alguns mais jovens rindo, pensando assim, ai meu Deus, está falando da minha vida. Então, gente, Pedro não entendendo isso, que o tempo não para, e nem pode parar, vamos fazer um acampamento aqui, Senhor, vamos fazer um acampamento. Fui eu não, né, que desliguei, né? Ah, não. Vamos fazer um acampamento aqui, Senhor. E, irmãos,
Tem hora na nossa vida que a gente não entende. E a gente quer que as coisas permaneçam do jeito que são. Só que já está escrito, Deus já escreveu, que ali na frente, de repente, a gente vai passar por uma grande dor, uma grande tristeza, porque é necessário que assim aconteça para que a gente chegue no momento certo, na hora certa, na situação certa. Quem aqui lembra da pregação da Sunamita que eu fiz aqui para vocês uma vez, recentemente? A Sunamita, ela queria filho? Ela não queria o filho. Por quê? Porque ela já estava frustrada, ela estava machucada. E quando o homem de Deus fala para ela, ó, daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e você vai estar com o filho nos braços. E ela, tão machucada que estava, falou, não mintas para tua serva, falou para o profeta. Não mintas para tua serva, muito magoada que ela estava com a vida, né? Problema, não tinha filho, era uma vergonha a mulher não ter filho naquela época. Ela teve o filho, ficou alegre. O garoto com 12 anos passa mal e morre. Aí ela vai levar o profeta. Ó, tá aí, ó. Não pedi filho, falei que não queria. Teve, foi a minha alegria durante muito tempo, agora tá aí, morreu. Agora resolve. Não te pedi filho. Resolve. Aí a gente se pergunta, por que Deus permitiu que ela tivesse um filho e o filho morresse? Por quê? Aí a gente avança para o capítulo 8 do mesmo livro e vai ver por quê. O garoto é ressuscitado, tem uma grande fome de 7 anos, eles têm que sair da terra deles, a mulher perde tudo, era uma rica fazendeira, perde tudo, fica pobre, pobre de marré. 7 anos depois ela volta e vai tentar, junto ao rei, recuperar alguma coisa que ela tinha. Ela e o filho. E quem é que está lá conversando com o rei? O moço de Eliseu, Geazi. Ele chega, ela pergunta. O rei pergunta, me conta aí alguma coisa que Deus fez através dele. Aí ele falou, vou te contar o milagre que mais me impactou. Foi quando ele ressuscitou um garoto que morreu. Quando ele fala isso, a mulher chega na porta pedindo audiência ao rei. Aí ele vai falar ali, é aquela dupla ali, ó, a mãe e o filho. E o rei manda entrar e pergunta, é verdade isso? Esse rapaz morreu e foi ressuscitado? Ela, sim, foi. O rei fica tão impressionado com aquilo, chama um servidor dele e fala, ó, devolve tudo que ela disser que já foi dela um dia, faz um cálculo de tudo que as fazendas dela teria produzido um dia e dá em dinheiro para ela. A mulher recuperou tudo que tinha e até o que não tinha produzido, o rei mandou dar para ela em dinheiro. Por quê? Porque aquela criança morreu e ressuscitou. Deus sabe como colocar você na posição certa, na hora certa, ainda que seja necessário passar por uma dor. Ainda que seja necessário passar por uma dor, um momento de dor. Ele sabe. Por que isso, irmão? Porque tu está andando com ele. Se você está andando, partícula condicional C. Se você está andando com ele, isso vai acontecer contigo. Não tem para onde correr, vai acontecer. Aí vamos lá. João 13, 4-9. Indecisão no lava-pés. Pedro indeciso no lava-pés. É o versículo que eu gosto muito, eu recito sempre, é o João 13:7. Quando Jesus fala para Pedro, o que eu faço não entendes agora, compreendê-lo-ás depois. Em João 13, a Bíblia fala claramente que Jesus fez aquilo para dar exemplo. Eu não gosto dessa expressão não, mas aqui está taxativo na Bíblia. Ele fez para dar exemplo. Porque tem gente que erradamente fala assim, Jesus veio ser exemplo. Jesus não veio ser exemplo, Jesus veio ser a salvação, a redenção. Ele veio morrer, ele não veio dar exemplo. Porque tem gente que usa esse argumento para dizer que a gente só tem que copiar a passividade de Jesus, a doçura de Jesus, a bondade de Jesus. Eu chamo isso de o evangelho dos ursinhos carinhosos, porque Jesus não foi nada disso. Jesus foi o Filho de Deus, o Rei dos Reis, ele trouxe justiça, equidade, mansidão, mas junto com o quê?
A disciplina de Deus. A hora que foi necessário ele pôr ordem na casa, a Bíblia diz que ele fez um chicote. Ele não pegou emprestado nem comprou, ele fez. Ele produziu um chicote, baixou a chicotada na galera lá. Então, esse é o Jesus a que eu sirvo. E não acredito em outro, não. O evangelho dos ursinhos carinhosos, para mim, é coisa de quem quer enganar os outros. Indecisão no lava-pés, João 13, 4 a 9. Aí Pedro, Jesus vai dar um exemplo ali, a Bíblia fala isso que ele fez para dar exemplo, de serviço. E aí, irmãos, quando ele começa a lavar os pés, aí Pedro, não, Senhor, o meu Senhor não vai lavar, não. Para com isso, não. Jesus, Pedro, se eu não fizer isso, tu não tem parte comigo, Pedro. Por favor, Pedro, facilita meu trabalho. Aí Pedro, então é isso? Se lavar meu pé tem parte contigo, então me lava dos pés e da cabeça. Aí Jesus, meu Deus do céu. Pedro, você já está limpo pela palavra que eu tenho falado para vocês. É a palavra que te purifica, Pedro. Aí Jesus fala, o versículo que eu amo esse versículo. Porque revela todo o projeto de Deus na nossa vida. João 13,7. O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Irmãos, esse versículo diz o seguinte: filho de Deus, calma, tenha paciência, porque Deus está fazendo uma grande obra na tua vida, mas um muro não se constrói da noite para o dia, é tijolo após tijolo, e tijolo pesa, você tem que levantar, vai ter hora que você não vai alcançar, tem que botar uma escada, é difícil, é trabalhoso, faz suar, cansa, mas é o trabalho que Deus está fazendo. Irmãos, a disciplina do serviço é uma coisa maravilhosa. Quem esteve aqui no domingo e viu a pregação do missionário que veio aqui? Quem veio aqui, levanta a mão, por favor. Todo mundo, glória a Deus. Só a irmã que não veio. Mas o missionário que veio aqui, irmãos, semana passada, aquele rapaz, ele pegou a equipe dele, ele, o outro missionário que veio aqui, o Abner, e a esposa. Eles estão aqui só em 3. Em breve vai chegar mais. Ele chegou para mim e ligou: pastor, a gente decidiu que a gente vai fazer uma faxina lá na base missionária. Tem a base missionária, que os irmãos já sabem aqui, lá na Rua do Fogo, que a gente trabalha com criança, a gente dá a cesta básica para o pessoal de lá, a gente evangeliza, dá educação, compramos um terreno, vamos construir um prédio, que será uma escola, e lá nós vamos preparar aquela garotada para ser bênção. Nós vamos dar curso preparatório para entrar nas Forças Armadas, curso de inglês para a garotada aprender a trabalhar no balcão lá. Região turística, precisa de alguém que saiba desenrolar um inglesinho ali e tal. Estou estudando italiano agora, vou ensinar italiano quando aprender. E o missionário chegou e falou, ele foi lá, viu a porção de árvore assim, aí ele acho que não gostou da impressão, né? Aí ele falou, a gente quer ir lá fazer uma faxina na base do senhor, irmãos. Nós já fizemos mutirão lá. Passou o dia inteiro, gente pra caramba, e não ficou do jeito que aqueles 3 deixaram a base, em menos de 4 horas. Quem chegou lá à noite para trabalhar com as crianças, que a gente faz o trabalho de evangelismo com as crianças, e no final a gente dá um jantar para as crianças, elas comem lá. Todo mundo que chegou aquele dia falou assim, o que aconteceu aqui? Tudo limpo, arrumado, tudo bonito, cheiroso, lavado. O que eles fizeram? Eles doaram um dia deles para fazer faxina na base. É a forma que eles encontraram para abençoar o trabalho. Eles não podem ir lá todo dia para estar trabalhando com as crianças, mas eles decidiram ir lá e deixar um ambiente lindo, maravilhoso, cheiroso, bonito, habitável. Disciplina do serviço, irmãos. Crente tem que resgatar isso. Crente precisa resgatar isso. Tem várias disciplinas espirituais que nós temos que fazer, uma delas é o jejum. O jejum você mata a sua carne e dá de volta o lugar do espírito, que é o lugar que ele tem que ter preeminência. Primeiro lugar é o espírito. Porque quando você não faz isso, não impõe essa disciplina espiritual ao seu próprio corpo, você começa a ficar com maus hábitos. E quando eu digo jejum, não é só de comida, não. Tem gente que não tem problema nenhum em jejuar de comida, mas
deixar passar o dia inteiro na frente da televisão. Não lê a Bíblia. Disciplina espiritual. Outra disciplina do serviço. Outra disciplina do silêncio. A disciplina do silêncio faz você ter tempo para ouvir Deus falar. Disciplina de ler a Bíblia, leitura bíblica. Eu falei uma coisa aqui um tempo atrás que foi mal interpretada. Eu falei que eu tinha colocado como hábito só me alimentar depois que eu lesse um capítulo da Bíblia. Só que isso não é para a vida inteira. Isso foi um período que eu vi que eu estava lendo pouco a Bíblia e para me corrigir eu fiz isso. Não estou fazendo mais. Por quê? Porque eu tenho passado tempo estudando a palavra de Deus, então não preciso mais. Agora, se eu começar a ver que eu estou invertendo as prioridades, eu vou fazer uma outra disciplina. Só posso comer depois de ler um capítulo da Bíblia. Isso é uma disciplina, é uma coisa que você aplica por um período, para colocar sua vida no eixo. E essa disciplina que Jesus fez aqui, da humildade do serviço, é uma coisa que tem que ser cultivada nos crentes. Os cristãos orientais da igreja primitiva, eles tinham uma crítica aos cristãos ocidentais. Os orientais da igreja lá do lado de Constantinopla tinham uma crítica aos crentes da Europa. Por quê? Porque os crentes da Europa buscavam muito conhecimento. A maior parte da literatura cristã que nós temos foram pelo pessoal da Europa. E o pessoal do Oriente, eles buscavam mais proximidade com Deus, oração, jejum, disciplinas físicas, disciplinas esqueci a palavra, fugiu a palavra aqui agora, que tem a ver com o espírito, disciplina espiritual, tem mais a ver com o espírito. E os outros não, buscavam erudição, produzir material, produzir livros, produzir estudos bíblicos. Foi bênção, glória a Deus. Temos material excelente que nos ensina muita coisa, mas os dois têm que andar juntos. João 13, Pedro afirma que morreria por Cristo. Ele afirma que morreria por Cristo. E logo depois o que acontece? O que acontece logo depois, irmãos? Ele afirma que morreria por Cristo. Logo depois ele faz o quê? Ele prova que ele estava falando sério. Pedro chega e fala assim: se precisar, eu vou contigo até a morte. Aí, chega no Getsemane, ele dorme. Quando acorda, já estão os soldados vindo para buscar Jesus. O que ele faz? Ele prova que ele estava falando sério. Ele estava preparado para ir até a morte junto com Jesus. Por quê? Porque com a porção de soldado na frente dele, ele sozinho saca da espada e fala: vem, vem. Quer pegar Jesus? Passa por cima de mim primeiro. E detalhe, ele deu uma espadada que pegou na orelha do soldado. Será que ele mirou a orelha ou mirou o centro da cabeça do soldado? Ele mirou a testa do soldado. Ele deu a espadada para acabar com a história. Só que Jesus manda ele guardar a espada, cura a orelha do soldado. Nessa hora, o que acontece com a cabeça de Pedro? Entra em parafuso. E ali ele fica com medo. Por quê? Você está disposto a ir até o fim por um amigo seu, um parente seu. Mas quando você vai defender a pessoa fala: não faz isso não. E você, peraí, pô. Comprei a tua briga e agora você vem. Agora eu que fiquei mal. Já viu quando o casal está com problema? Aí chega uma pessoa cheia de boa intenção, toma partido de um, a pior coisa que se faz é tomar partido de alguém. Por quê? A outra pessoa que está brigando fica do lado do marido ou da esposa e você fica mal. Por isso que tem um ditado popular que diz: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porque tu vai ficar mal. Você vai ficar mal. Uma vez eu vi no centro do Rio, na Avenida Rio Branco, um rapaz agredindo uma moça. Aí veio 2 seguranças do prédio assim, aí jogaram o rapaz na parede assim, o outro já veio preparado para arrebentar o moço.
A menina veio, se enfiou por baixo do braço do segurança, abraçou o rapaz e falou: não faz isso com ele, não. Eu olhei e falei: é. Os caras ficaram revoltados, os dois seguranças ficaram revoltados. E aí, gente, Pedro falou: se precisar, eu morro pelo Senhor. E aí, quando o pessoal vem prender, o que ele faz? Eu sou homem de uma palavra só, igual o pessoal lá do Nordeste, eu sou homem de uma palavra só. Não tem esse negócio comigo, não. Como diz o nordestino, não contou conversa, sacou da espada e vem. Vem a passar por cima de mim primeiro. Aí, quando Jesus faz aquilo, aí ele, rapaz, olha isso. E aí você vê que nesse momento a narrativa fala que não fala mais em Pedro. Pedro vai aparecer já lá na casa lá do pessoal onde está julgando Pedro, Jesus. Pedro tinha palavra? Tinha. Ele era um cara de palavra. Só que ele não entendeu o que Jesus queria dele. Tem hora que a gente não entende o que Jesus quer da gente e quer ajudar Deus. Ajudar Deus como Sara tentou fazer, como Abraão tentou fazer. Ajudar Deus como Balaão tentou fazer. Tem gente que fala, não, Balaão só fez mal. Chega uma hora que ele dá um certo conselho que abre a porta para o diabo destruir o povo. Então, gente, tem muita gente na história da Bíblia que você vê que tentou ajudar Deus de alguma forma. Dá errado sempre. Dá errado sempre. É como diz uma frase antiga que diz que se ainda não deu certo é porque não chegou ao final. Com Deus é assim. Se ainda não chegou onde Deus falou que te levaria, é porque não chegou ao final ainda. E por que não chegou ao final ainda, pastor? Porque Deus gosta de que a gente sofra? Não, porque Deus está te fazendo crescer. Ele quer que você conheça Ele. Ah, eu estou com um trabalho lá no São Pedro da Aldeia, na Rua do Fogo. Eu quero construir um prédio. O dinheiro não está entrando de jeito nenhum, irmãos. Quando a gente entrou nesse desafio, a fonte secou, o dinheiro parou de entrar. Não tem como construir aquele prédio de jeito nenhum. Já falei para o senhor, senhor, vou largar. Vou largar. Vou sair fora, vou entregar eu sou presidente da missão. Eu vou entregar essa presidência, não quero mais. Porque o senhor fala que vai fazer. Quando a gente começa, todos os nossos associados se desassociaram. Quem ajudava a gente parou de ajudar. Tem gente que nem fala mais comigo, parece que é para eu não pedir. Aí eu falei, Senhor, só que Deus vem me falando. Vai ser do meu jeito, na minha hora. Você vai ver maravilha ainda. Só tem que ter fé, aguarda, calma, calma, calma. Calma. E é assim na nossa vida, gente. Porque Deus está construindo, Deus está te fazendo ver que Ele é que vai fazer na tua vida. E você, quando você tem esse conhecimento, você passa a ter mais aquilo que eu falei aqui. Ó, você consegue dar o próximo passo e não cair. Quando isso acontece. Então você precisa entender que é Deus que vai fazer. Ele afirma que morreria e provou que faria isso. Só que da maneira errada. Foi tímido na Santa Ceia, foi avisado que negaria a Jesus, dormiu no Getsêmani, cortou a orelha de soldado, seguiu a Jesus de longe, Marcos 14:54. Coloca, por favor, Rebeca. Marcos 14:54. 14:54. Seguiu a Jesus de longe. Eu disse que Pedro é você no espelho, sou eu no espelho, somos nós no espelho. Por quê? Nós temos feito tudo o que Pedro tem feito até agora, que nós estamos vendo até agora. Segue Jesus de longe. Aí a gente pode chegar e acusar Pedro. Covarde. Irmãos, leiam essa narrativa.
me mostra alguém, além de Pedro, que acompanhou Jesus. De longe ou de perto, ele foi junto. Longe ou perto, ele estava junto. Nega Jesus 3 vezes e fica triste. Jesus havia avisado a ele que ele faria aquilo. Jesus tinha avisado. Quando Deus fala para você alguma coisa a respeito da sua situação, da tua vida, e aquilo acontece, que sinal você entende? O que você entende que Deus está fazendo? Deus está dizendo para você o seguinte: você pode não ser perfeito, você pode não saber como agir, mas eu estou dizendo para você uma coisa: se você continuar na minha presença, eu vou resolver essa situação. Por quê? João 21, 15 a 17. Põe para a gente, por favor, Rebeca. João 21, 15 a 17. Quantas vezes ele negou? 3. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela última vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro nega Jesus. 3 vezes Pedro confessa o seu amor por Jesus. E uma coisa ele revela para Jesus: Senhor, eu estou triste. Eu estou triste, eu pensei em parar, eu pensei em desistir. Porque a partir desse momento eu acho que eu não sou digno de carregar o teu nome, de andar junto com os teus apóstolos, junto com os teus discípulos. Eu não sou digno. Tem muita gente boa, você não precisa de mim. Eu fui covarde. Eu não fui até o fim. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, lá no início, quando ele chamou, ele fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, esse versículo ele é muito controverso. Não vamos entrar nisso não. Mas a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular é Jesus. Mas a igreja de Deus é feita por quem, irmãos? É feita por quem? Por homens e mulheres. Pessoas que não negaram a Jesus e confessaram o seu nome. Que andam após o seu testemunho. Por homens e mulheres. Homens e mulheres que quando se olham no espelho, vê a mesma imagem que nós vimos aqui nessa noite. Uma trajetória. Você tem como colocar o desenho que eu mandei, Rebeca? Põe, por favor. Uma trajetória cheia de altos e baixos. A trajetória de Pedro. Altos e baixos. Vales e montes. Tem uns que são verdadeiros abismos, onde parece que a história vai acabar. Quando é o momento em que Pedro nega Jesus, por exemplo. Parece que ali acabou. Acabou a história de Pedro com Jesus. Essa é a nossa história. A história da nossa vida. Uma história de altos e baixos. Uma história que parece que não tem mais jeito. Mas tem um Deus que conta com a gente. Se não contasse, não nos teria chamado para andar após Ele. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de confusão.
Deus não é Deus de duas palavras. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo que Ele falou na tua vida, se você quiser ser fiel a Ele, vai se cumprir, vai acontecer. E não importa o desenho que a tua história esteja fazendo até aqui, o final dela é maravilhoso porque foi desenhado por Deus. Essa aqui, ó, trajetória, então aqui todos os versículos e o que representou na vida de Pedro. Ele encontra Jesus, começa subindo, desce, sobe, desce, sobe. Parece que estabiliza a vida dele, parece que a vida dele estabiliza, parece que vai dar tudo certo a partir de então. Ele tem uma subida e mergulha. E no final, aponta para onde ele estava indo, para o céu. O final desse desenho aponta para a trajetória de Pedro, para onde ele estava indo. Irmãos, é assim a nossa vida. É desse jeito a nossa vida. É desse jeito. Qual é a semelhança que tem entre a vida de Pedro, com essa opção de alto e baixo, e a nossa vida, cheia de altos e baixos? Qual é a semelhança? Que em todos esses pontos vermelhos, de eventos marcantes da nossa vida, em todos eles, Jesus estava com ele. Em todos eles, Jesus estava presente. Na nossa vida é a mesma coisa. Jesus está presente. Assim como esteve presente com a vida do meu amigo, que hoje está com Jesus na glória, meu amigo Jorge, meu irmão, a quem eu tive como um irmão durante o tempo que ele esteve vivo aqui. E hoje ele está na glória. Gente, a nossa história está sendo escrita por Deus. E Ele está conduzindo tudo. A gente só precisa fazer como a gente viu aqui nessa noite. Senhor, o que eu posso melhorar? De que forma eu posso ser mais eficiente? E descansar. Descansar nele. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida, teu coração. Vou pedir a você que fique de pé. Vamos orar, agradecer a Deus pelo agir dele na nossa vida. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, queremos te agradecer a Deus pelo teu agir, pela manifestação da tua glória em nós, e te pedimos, Deus, Senhor, que as nossas palavras elas não sejam, Deus, apenas vocabulário se movimentando, Pai, que não seja apenas a produção do som da nossa caixa fonadora, Senhor, que possa ser, ó Deus, expressão da nossa alma, que nós possamos orar, Senhor, falando de fato com o Senhor. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor ouça a nossa voz, Pai, e responda ao nosso clamor, Deus. Senhor, converte o coração dos teus filhos e faz-os entender que o Senhor está desenhando a história deles. Porque o Senhor tem uma trajetória já programada para cada um aqui. Deus, aquela pessoa que está em casa nesse momento, Pai. Senhor, abençoa a vida dessa pessoa com paz, com segurança, com salvação. Que o Senhor possa estar, através do teu Espírito Santo, convencendo ela da necessidade urgente que ela tem de estar te buscando, te servindo, de vindo aqui para a tua casa para ouvir a tua palavra e, Senhor, trabalhar para ti, usar os seus dons, usar o seu vigor físico, a sua inteligência, em comunhão com esta igreja, Pai. Abençoa cada família aqui representada, Deus. Cura os enfermos, Pai. Visita, Senhor, porventura algum parente nosso que esteja hospitalizado, que esteja carecendo de uma intervenção na saúde. Vem restaurar a saúde do teu povo para a glória do teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que os irmãos tenham uma semana abençoada na presença do Senhor.